A Dona do Pedaço. A Dona do Pedaço é uma novela famosa aí, né? Como as novelas aqui do Brasil, que está no ar atualmente, nesses dias, num canal de TV aberta aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil. E é uma boa história. É uma boa história. Não sei se você viu, não viu, não sei. E preste atenção nisso que eu vou te dizer. Toda boa trama tem, entre outros, 5 elementos-chave. 5 elementos-chave. Poder, dinheiro, interesse, sexo e mentira. Esses 5 elementos são chave. Então, estou te dando uma dica, porque se você um dia quiser escrever um livro, está aí. Não se esqueça de incluir, entre outros, para que seja um livro, uma história de sucesso, uma história de sucesso, você tem que incluir, obrigatoriamente, esses itens aí que eu acabei de te falar. E essa trama, A Dona do Pedaço, ela conta a história de uma mulher que foi para uma cidade grande e que criou uma fábrica de bolo. E ela é a dona dos pedaços de bolo, né? Só que você percebe que os pedaços de bolo trocaram de mãos, né? Maria da Paz tem uma filha, uma criatura, se chama Josiane, esse é o nome lá da atriz, que num dado momento da trama tomou a criação da sua fábrica por interesses diversos, mas a Josiane cometeu um erro, uma falha, e entrou em cena uma outra personagem que se chama Fabiana. E o que a Fabiana fez? A Fabiana flagrou, tirou uma foto, filmou, não sei, a Josiane empurrando uma pessoa para a morte. Graças, minha morenita, preciosa. Então, esse é o ponto fraco da Josiane. Utilizando desse ponto fraco, a Fabiana chantageou a Josiane. Verdade? E aí tomou a fábrica dos pedaços de bolo em suas mãos. Agora ela é a dona dos pedaços. E mantém a outra debaixo de chantagem até agora. Olha, se você não me der tanto, eu vou contar isso aqui para todo mundo. Olha, se você não me pagar isso que eu estou exigindo, eu vou dizer para todo mundo o que você é. Então agora os pedaços de bolo estão nas mãos da Fabiana. Isso, abençoados e abençoadas, e vocês que estão pelas câmeras, é como se a reputação da Jo tivesse sido sequestrada pela Fabiana. Isso é como um sequestro. Ela, com isso aí, né, ela utiliza isso para exigir que a Josiane, pague pelo silêncio dela. Para eu ficar calada, você tem que me pagar. Então, assim, Josiane vai pagando, e vai pagando, e vai pagando, e evita que a Fabiana acuse ela diante de todo mundo. Então, verdadeiramente, a Josiane está nas mãos da Fabiana. Você e eu sabemos que só há uma maneira de resolver essa situação para sempre. E de que, dessa forma, acabar com a chantagem que a Fabiana está fazendo com a Josiane. Essa é a história essa trama, a história, né? Dessa trama chamada Dona do Pedaço. Pois bem, eu quero começar a ministração de hoje te mostrando um verso que, quem sabe, todos vocês já conheçam. E o título você pode escolher, ou O Dono do Pedaço, ou Uma Batalha Espiritual.
Você que vai resolver qual é o título que você vai pôr nessa ministração. E esse verso que eu me refiro está em Hebreus capítulo 2, verso 14. Quem sabe vocês já conheçam. Ali diz, na Bíblia diz, que Jesus Cristo destruiu aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. O diabo ganhou direito sobre a terra. Quando Deus disse para Adão, tudo isso aí é teu, casa e batiza, como dizia antigamente, faz o que você quiser, domina, pá, pá, pá. Então ficou em suas mãos ali, nesse momento, o império da morte. Jesus Cristo destruiu. Eu quero perguntar para a igreja, quando foi que Cristo destruiu o diabo? Na cruz, na morte da cruz. Isso já se passou aproximadamente 2000 anos. Correto? Então ali diz que Jesus Cristo destruiu o diabo. Quantos podem louvar o Senhor com um aplauso, porque viver sem diabo viver sem diabo é difícil para alguns. Para algumas igrejas do sistema religioso, por exemplo, viver sem diabo significa falência. Porque é com o diabo que... Eu costumo dizer que o diabo é a pistola deles para tirar o teu dinheiro. Essa é a pistola. Agora, isso teve um objetivo. Jesus na cruz destruiu o diabo com o objetivo de... Agora você ainda não viu e eu quero te revelar esse verso, o próximo. 15, Hebreus 2,15. Cristo destruiu o diabo na cruz e assim livrar a todos aqueles que pelo temor da morte, diga, temor da morte, durante toda a sua vida estiveram sujeitos à escravidão. Assim como a Josiane está sujeita a Fabiana, por causa dos pedaços de bolo. Então, aqui tem vários pontos que eu queria aclarar para você, ou melhor, revelar. Essa é a palavra correta. Primeiro ponto, o temor. O temor daqueles que estavam ali, sujeitos à escravidão, como está dizendo ali, não era um temor do diabo. A Bíblia não diz que era um temor do diabo. A Bíblia diz que era o temor de quê? Da morte. Está sublinhado ali de propósito para você identificar. Temor da morte. Então, segunda explicação, revelação. A morte, nesse caso, a morte não é a morte física, é a morte chamada desconexão espiritual com Deus por causa do pecado. No velho pacto, todos estavam com temor daquela desconexão e por isso pagavam a chantagem da lei. Terceira palavra, a escravidão. Sujeitos à escravidão. Em relação a quê? Escravidão, escravos, em relação aos pagamentos exigidos pela lei de Moisés por causa da chantagem que eles sofriam. No velho pacto, todo mundo tinha que pagar um preço anual pelos pecados cometidos, de acordo com o volume de pecados ou a qualificação do pecado. O livro de Levítico diz, ou vai matar uma pomba, ou é um cabrito, ou é não sei o quê, de acordo com isso. Então, todo ano tinha que pagar, igual aluguel, que você paga e depois está devendo de novo, né? Você pode pensar assim, bom, o pessoal pagava o preço e aí ficava livre, perdoado? Não, não era assim. Por que não era assim? Porque a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que a lei era débil, era fraca por causa da carne. Por que a lei era fraca? Por causa da carne. Ou seja, os israelitas pagavam o preço que a lei exigia, mas porque eles estavam vestidos de um corpo de carne, eles iriam continuar cometendo erros ou não? Iriam? Iriam. E a lei não tinha capacidade de, uma vez oferecido o sacrifício,
perdoar para sempre aquele que ofereceu. Paulo fala isso em Hebreus. A lei não era perfeita porque ela era débil por causa da carne. Carne de quem? Das pessoas. Pagava-se o preço, vou repetir. Quantos estão me entendendo? Pagava-se o preço e continuava se devendo. Por quê? Porque as pessoas eram assim como você e eu somos, débeis, capazes de cometer erros, capazes de cometer falhas, assim como, não querendo aqui comparar você com ela, como a Josiane cometeu. Então tinha que continuar pagando o preço da lei. Por isso é que Paulo diz que a lei era fraca por causa da carne. E esse preço escravizava, e as pessoas continuavam escravas dali, porque era a única maneira de tentar se reconciliar com Deus. Que o pecado entrasse em silêncio pelo sacrifício entregue ali. Por isso é que a Escritura diz, aqui em Efésios, capítulo 4, que é o próximo verso, verso 8, se você tiver a Bíblia e quiser acompanhar, interessante Efésios, capítulo 4, verso 8, que diz assim, como é que diz aí na tua Bíblia? Como é que diz aí na tua versão? Assim diz a Escritura, subiu ao céu, né? Ressuscitou, entenda-se, né? Ressuscitou, subiu ao céu, levou cativo o quê? O cativeiro e deu dons aos homens. O que é o cativeiro? A escravidão, a lei de Moisés. Quando Cristo ressuscitou, ele levou cativo aquilo que escravizava. Ou seja, ele escravizou aquilo que escravizava. E dessa maneira, com a sua morte, ele matou aquela morte. Por isso é que a gente tem um tema que diz a morte da morte. Porque quando Cristo ressuscitou, ele removeu o pacto da lei. Em outras palavras, ele levou cativo o cativeiro. Em Colossenses, Paulo fala em outras palavras, ele diz assim, rasgando o escrito de dívida que era contra nós. Pegou o celular da Fabiana e apagou da memória a foto da Josiane. É a mesma coisa. A graça está em tudo. Depende de quem a vê. Se teus olhos forem bons, até a novela você vai ver Deus aí. Porque é tudo a mesma coisa. Tudo aquilo lá é baseado na nossa vida, na existência. E você vê essas coisas assim tão claramente. Então ele levou cativo o cativeiro. Quantos receberam até aqui esse entendimento? E deu dons aos homens. Quer dizer que quando Cristo ressuscitou, você tem agora duas opções. Na verdade você não tem opção nenhuma, mas faz de conta que você tem duas opções. Você ou continua com a escravidão que existia antigamente, ou você utiliza o dom, porque aí está escrito que ele deu dons, para poder compreender a palavra que está sendo ministrada a você e fazer outros compreenderem a palavra que você compreendeu. Em Efésios 2,8, o Evangelho diz que vós sois salvos pela graça por meio da fé. E isto, nem a graça e nem a fé. É o que? É um dom. É um dom. Aqui diz que quando ele ressuscitou, ele deu dons aos homens. Se você continua lendo, depois aí desses versos, você vai ver os dons, dom de pregar o evangelho, dom de apóstolo, dom de pastor, dom de serviço, dom de cura, dom de milagre, dom de visão, dom de revelação, dom de não sei o quê, dom de profecia, deu dons aos homens. Por quê? Porque o que ele quer agora é o que está escrito em Jeremias capítulo 3, verso 15. Olha aí o que diz: eu vos darei pastores que conheçam
esta ciência e que a ensinem. Não sei se você trouxe Bíblia. Se você quiser conferir aí na tua Bíblia, o verso, Jeremias capítulo 3, verso 15, eu vou ler aqui textualmente na Bíblia em português, diz assim, ó: eu vos darei, futuro. Quando a gente fala de Jeremias, nós estamos falando aqui de aproximadamente 600 anos antes da cruz. Olha para cá. Antes da cruz, Jeremias, Deus profetizou dizendo: um dia eu vou dar para vocês pastores, como é que diz ali? 3,15, que vos apacentem, como? Fazendo os pelos do teu braço arrepiar no poder do Espírito. Eu vos darei pastores que vos apacentem, dizendo que vocês vão perder a salvação se forem para o Rock in Rio. Eu vos darei pastores que vos apacentem, ameaçando vocês, que se vocês não pagarem o preço, continuam chantageados. Eu vos darei, olha o que diz: eu vos darei pastores, segundo o meu coração, diz o Senhor, que vos apacentem com ciência e com inteligência. E essa inteligência não está falando da raiz quadrada de pi, como falei outro dia. Não é matemática, trigonometria, não. É a inteligência espiritual que só é dada pela revelação do Evangelho da Graça. Ou seja, quer dizer que não tinha pastores assim. Não, Deus ia dar. E quando foi que ele deu pastores assim? Quando ele ressuscitou. O verso anterior, por favor, Cléia, pode voltar lá? Pode voltar. Aí. Deu dons aos homens. Que pastorei vocês com conhecimento. Será conhecimento hoje no domingo, dia 6 de outubro de 2019, terceiro milênio. Um homem chamado pastor, um homem chamado ministro de Deus, um homem chamado bispo, apóstolo, reverendo, um homem chamado pregador, um homem chamado missionário, um homem desse aí, dizer para você passar à frente e jogar pedra numa imagem que ele colocou aqui, que significa Golias, é o teu problema. E você é o Davi e vai jogar pedra no Golias, e quando você sair daqui, Deus vai resolver teu problema. Isso é pastorear com inteligência ou é com artimanha de Satanás? Mas se você for ver agora mesmo, lá está mais cheio que aqui. Mas não se engane por aquilo que teus olhos mostram, nem tudo que brilha é ouro, e não é porque tem mais gente que está certo. É por revelação, entendimento. Então, a vontade de Deus é que os pastores que forem levantados depois da ressurreição de Cristo conheçam esta ciência e a divulguem, porque a igreja está reunida para receber a multiforme sabedoria de Deus, que estava em mistério, mas que agora está revelada. Isso! Dê um aplauso ao Senhor. Por que você é tão preso? Não entendo. Você é livre. Dê um grito aí de júbilo, por favor. Que tremendo isso. Então, o que há por aí, abençoados e abençoadas, não são dons de Deus. O que há por aí são teólogos. Eu estudei no seminário, não desprezo isso, não posso. E vi o que tem lá. É uma confusão só. Se o professor de teologia sistemática é membro da Assembleia de Deus, quando ele te der uma prova para você fazer, ele vai corrigir segundo os preceitos e doutrinas das Assembleias de Deus. Se o professor de teologia sistemática é membro da igreja presbiteriana, quando ele te der uma prova, ele vai corrigir segundo os preceitos
Da doutrina presbiteriana, que se você conhece um pouquinho, você sabe que são antagônicas em muitos pontos. Não, meu pastor é teólogo. Dane-se. Ele te explicou que o diabo foi destruído? Não. Então é um mais. Parece engraçado, mas não é não. Esses homens conhecem tudo. Eles sabem falar hebraico, aramaico, grego, porque tudo isso se aprende lá no seminário. Essas línguas, esses idiomas daquela época, você aprende lá. Você sabe que o hebraico não tem vogal, por isso inventaram aqueles pontinhos para poder soar, porque senão não tem como expressar. Você aprende que o grego koiné era diferente do outro grego. Você aprende que Jesus falava em determinado idioma, porque estava numa determinada região. Você sabe por que Diana era rainha daquela região de Éfeso. Você vai aprendendo uma porção de coisa. Aí, esses homens sabem tudo, porém não têm o dom de Deus para revelar a você a tua verdadeira posição espiritual. Livre do diabo, salvo para sempre, abençoado, teu nome está escrito no livro da vida, tem um anjo do teu lado, você está chamado a reinar em vida. Não tem. Aí, eu queria te conduzir agora para terminar Efésios capítulo 6, verso 12, que nós falamos um pouco na semana passada, e é um verso que muita gente tem medo de nós, porque a gente diz que Hebreus 2,14 fala que o diabo foi destruído, mas o mesmo apóstolo diz que o verso 12 de Efésios capítulo 6 diz assim, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade que estão nos lugares celestiais. Paulo diz, nossa luta não é pessoal. Quando ele fala, não é contra a carne e contra o sangue, ele está dizendo, não é contra pessoa humana alguma. Nós não temos nada contra o pastor A, o pastor B, o reverendo C. Pessoalmente não. Nós temos contra sim a doutrina que eles falam. Porque quando ele levanta o diabo, levanta o pecado e levanta o inferno, ele quer dar vida de novo, ele pretende dar vida outra vez àquilo que Cristo já matou. E aí ele se torna um transgressor. E isso a gente tem que ir contra, porque isso é mentira. Isso é como se alguém dissesse que você não é quem você é. Você não vai ficar quieto, você vai dizer, não, peraí, eu sou fulano. Não, você não é não. É uma coisa louca. Esses homens estão equivocados, essas pessoas estão enganadas. Então a nossa luta não é pessoal, a nossa luta é doutrinal. Por quê? Porque é uma batalha espiritual, com o E minúsculo, como eu frisei ali. Uma batalha de doutrina, é uma batalha de ensino, é uma batalha que só você pode batalhar. Paulo diz assim em dado momento, cumpri o meu ministério, defendi o evangelho, acabei a carreira, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei o jejum. Guardei a fé. Nós temos que guardar a fé. A única coisa que a gente tem que guardar é a fé. Aqui a gente não guarda usos e costumes. Aqui você pode vir como você quiser. Aqui você é livre. Aliás, aqui tem uma proibição. É proibido? Por quê? Porque a nossa batalha aqui não é contra a roupa. Não, porque lá eu nasci no lar evangélico e me ensinaram que eu só posso vestir roupa assim, que isso é uma roupa de santidade. Eu não posso usar uma joia. As mulheres, né? Eu não posso usar saia assim, vestido assim, cabelo assado e não sei o quê. E os homens proibidos de outras coisas e tal. Aqui nós não estamos fazendo caso disso. Isso é coisa de criança, espiritualmente falando. Quando eu era menino, fazia coisa de menino, porque eu também já fui pentecostal. Mas quando cheguei a ser grande, entendi o dom de Deus na minha vida, deixei as coisas de menino e comecei a entender que não adianta eu querer ficar batalhando uma batalha para transformar a tua vida, humanamente falando assim, tua roupa, teu costume. Não! A minha batalha é para transformar aquilo que você tem no teu entendimento. Por quê? Porque eu quero que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
que está em Romanos capítulo 12, verso 2. E quando diz em Romanos 12, 2, renovai a vossa mente, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que dessa maneira possais experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque se você não renova a tua mente, você não experimenta nada de vontade de Deus. Você experimenta a vontade dos pastores aí de fora, que não tem o dom de Deus, tem teologia humana. Artimanhas do erro. Então, abençoado, nós lutamos contra a doutrina do sistema religioso que te escraviza, né? Essa é. E quando nós te alcançamos, nós te libertamos. Por isso que eu cantei aqui: eu te louvo, te exalto por teu grande conhecimento. Porque eu sei que aquele conhecimento que habitou naquele homem um dia veio do alto. Porque esse conhecimento que eu estou falando para vocês não pode ser coisa dessa terra, que pega você, como pegou nesses 25 minutos até aqui, tira você do teu dia a dia, e depois quando você volta aí sentado nessa cadeira, você está numa outra glória mais excelente para poder encarar o domingo, a segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado e reinar em vida sobre qualquer coisa que te aconteça. Veja que eu não te conheço, não sei o teu endereço, mas eu sei que você passa pelas mesmas coisas que eu passo. Agora, como eu te disse, você vai passar pelas coisas que você passa com esse conhecimento, ou você vai passar pelas coisas que você vai passar com a escravidão? Quando a Rosana disse aqui que ficou olhando para ele ficou olhando para ela com um punhal no pescoço da menina, e ela disse: cobertura angelical, agora é com vocês. Sabe o que ela estava dizendo? Ela disse assim: anjos, vocês estão vendo meu proceder, vocês estão vendo que eu estou séria no assunto, em todos os sentidos, vocês estão vendo meu proceder com o ministério, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Agora é com vocês, porque aí eu não posso fazer nada. E acreditou que o Espírito de Deus falou através da sua boca quando confessou assim. Imediatamente aquele malfeitor olhou para ela, certamente viu aquele soldado que estava do lado dela e desceu do ônibus e falou: não vou te assaltar não. Claro! É um livramento tremendo. Então você vai passar por isso? Deus sabe. Como é que você vai passar por isso? Com medo do diabo? Ai, o inimigo é sujo, olha só esse ladrão aqui querendo assaltar, porque o diabo, que diabo, abençoado? O cara está na cocaína, o cara está na droga, o cara está alterado, o cara não tem dinheiro, o cara está debaixo do mundo aí, para fazer uma coisa assim. Você tem que conhecer a tua posição espiritual e renovar a tua mente. Como? Congregando. Então, quando na semana passada nós falamos da visão de Ezequiel, que está aqui em capítulo 37, Ezequiel 37, a visão do vale de ossos secos, foi tremendo isso aqui. Aqui está falando de nós, assim como a ressurreição de Lázaro está falando de nós. Sabia? Mas isso é para outro dia, não perca. Assim como a ressurreição da filha de Jairo está falando de nós, do que a gente tem a fazer ainda. Preste atenção nisso. E aqui Ezequiel, nessa visão, está falando de nós. A Bíblia diz que o profeta ali foi levado em visão. Não sei se em sonho, não sei se acordado, eu não sei. Ele foi levado em visão. E disse que Deus falou para ele: olha, profetiza esses ossos aí. E de repente ele começou a profetizar para os ossos começaram a se juntar, a pele, carne, tendões e nervos, né, começaram a se unir daquele jeitinho lá que o corpo humano é, e diz que eles estavam agora unidos todos, mas não havia neles o Espírito. Verso 8, Ezequiel 37, 8. Primeira parte da profecia são as igrejas evangélicas, o sistema religioso. Eles estão lá, juntinhos,
mas estão na carne. Não há neles o Espírito, com E minúsculo. É claro que é o Espírito com E maiúsculo, porque são filhos de Deus. Mas o Espírito com E minúsculo, não, porque o Espírito com E minúsculo é doutrina da graça. Aí na segunda parte da revelação, o profeta diz que Deus mandou ele profetizar outra vez. Está vendo esses aí? Estou vendo. Profetiza agora ao Espírito. O que é profetizar ao Espírito? É uma pregação que mostra você quem é você no Espírito. Aí você vai se levantar. Porque aqui, o que diz a profecia aqui? E profetizei. O Espírito entrou neles, o entendimento, o Espírito com E minúsculo, e viveram e se colocaram de pé. E era um exército grande, enorme, em extremo. Aí agora é esta congregação. Para falar de casa, aqueles que estão nos assistindo também. Para falar de casa. Por quê? Porque a profecia, a visão de Ezequiel, ali está falando igrejas do sistema religioso. E está falando congregação em graça. Primeira parte da visão. Estão lá? Estão. Pele, carne, osso e tendões. Mas não há neles o entendimento. Esse é o sistema religioso. Segunda parte da visão. Profetiza ao Espírito. Pega o irmão ou a irmã. Fala assim, abençoado, você sabe o que Cristo fez para você? Você sabe? Você pode exaltar o nome de Cristo sabendo o que Ele fez para você? Que Ele pagou um preço que ninguém podia pagar e só Ele pagou para poder pegar você em seus braços e te carregar e dizer aquilo que está lá na profecia: ninguém poderá arrebatá-los de minhas mãos. O que é isso se não salvo, sempre salvo? Pega uma pessoa que está em debilidade, em fraqueza, no vício, na dificuldade financeira, emocional, seja ela qual seja a dificuldade que essa pessoa porventura esteja vivendo, pega essa pessoa e revela para ela o Espírito, quem ela é, passa para ela o Espírito de fé, mostra para ela a verdade, que ela está completa em Cristo, que tem diabo na vida dela, que ela não vai para inferno nenhum, dependendo das coisas que ela fizer equivocadamente com o seu corpinho, ela vai para o hospital, ou para uma delegacia de polícia, que a gente pode comparar com o inferno, mas inferno espiritual, isso não existe, porque fogo não queima espírito, fogo para arder precisa de oxigênio, aí, simples para você, simples para você, assim como era simples para Jesus quando chegou na casa do Jairo e falou: por que vocês estão chorando? A menina está dormindo. Tão simples, é sempre para você. Eu não sei o que vai acontecer. Para mim ela morreu. E Jesus, fica tranquila, ela está dormindo. É simples? Abençoados. Então, essa pregação é para que você acorde, desperte e se levante. Diga comigo, acorde, desperte e se levante. E se cumpra na tua vida o que Paulo falou em Efésios capítulo 5. Levanta-te dentre os mortos, desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Não um teólogo. Porque um teólogo não vai dar certo na tua vida. Aí então, depois disso, você receberá a cura. Porque faz parte da boa, perfeita e agradável vontade de Deus você andar curado. Depois disso, tua vida vai entrar em prosperidade. E se porventura, mesmo com teus olhos espirituais iluminados, você ainda esteja passando qualquer dificuldade, como a Rosana falou que passou semana passada, e como outros irmãos, como eu mesmo, outros aqui e lá, passa por situações de enfermidade, de sintoma, disso, daquilo, abençoado, é diferente. Porque você não está mais jogado, você sabe que não está sozinho. Você sabe quem é você. Paulo fala assim em Romanos 8, em todas essas coisas, todas,
em assalto, em doença, em pobreza, em escassez, em qualquer desânimo, em qualquer coisa que tenham te feito no passado. Em todas essas coisas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Então aqui a gente te liberta da escravidão e coloca você a reinar em vida. O que você tem que fazer é congregar. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.